o meu filho não fosse autista? Olá, papai e mamãe, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Lu Matos e sou mãe do Henrique, que tem 4 anos e foi diagnosticado com autismo há mais ou menos aí 1 ano atrás. Já tenho vários vídeos aqui no canal contando como foi descobrir o autismo, sobre o diagnóstico, vários vídeos na playlist aí específica, então acessem, porque principalmente para vocês que acabaram de descobrir o autismo aí do filho de vocês ou estão desconfiados, alguma coisa assim, acessem essa playlist porque ela vai ser muito importante para vocês. E o que me motivou a fazer esse vídeo, gente, é que há uns dias atrás eu estava assistindo um vídeo de uma especialista em autismo e aí perguntaram muito para ela e se ela pensava assim na possibilidade de o filho dela ser autista. E eu achei a resposta dela muito interessante, que ela falou assim, ó, a criança autista, o termo autismo, tudo isso que está acontecendo aqui no nosso mundo, é uma coisa que nós não temos controle, né, gente? Então, assim, não dá pra você ficar pensando a partir do momento que você engravida, não dá pra você ficar, tipo, perdendo o seu tempo, entre aspas, tá? Espero que vocês me entendam. Pensando, ai, se o meu filho vai ser autista, ai, se o meu filho vai nascer sem pé, sem braço, ai, se o meu filho vai nascer com um transtorno muito grave aí. Não dá, gente, pra ficar pensando nisso. O fato é que quando estamos grávidos, eu falo grávidos porque, né, o marido e a esposa, a gente tem preocupações sim, né? Tanto é que a gente toma medicamento, a gente faz exames e tal, mas não dá pra ficar pensando sobre essas coisas que a gente não tem controle, entendeu? Então eu achei muito interessante essa resposta que ela deu, mas aí, devido a ela ter dado essa resposta, eu não sei porquê, mas me veio isso na cabeça. Eu fiquei pensando assim, e se o meu filho não fosse autista? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso e tirei várias conclusões a respeito disso. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu não quero que vocês interpretem como uma forma de romantizar o autismo, de forma alguma, tá, gente? Porque assim, olha, nós que somos mães de autistas, ou até mesmo vocês que estão aí do outro lado, que tem um filho com uma outra deficiência, sabemos que não é fácil, gente. Somente nós, pais, para sabermos o que é passar por isso, o que é viver isso. Eu sei que tem mães, sabe, que tem autista aí severo, sabe, que às vezes tem uma outra deficiência física. Então assim, gente, é cada família para saber o que realmente se passa e não dá mesmo para romantizar. Mas, por outro lado, eu costumo dizer, inclusive tudo que eu vou falar pra vocês aqui vai ser uma coisa muito boa pra quem acabou de descobrir o autismo, tá? Porque não é o fim do mundo, são coisas que a gente não tem controle, mas que a gente aprende a viver ali no equilíbrio, tá? Então eu vou contar pra vocês aqui tudo o que eu penso, tá? Se o meu filho não fosse autista. E o primeiro fato que eu quero contar pra vocês, que eu penso assim que talvez a gente não tivesse essa sensação, essa experiência, é que o nosso filho trouxe mais esperança, tá, gente? Pra gente aqui. A gente olha pra ele, a gente olha pra cada evolução, pra cada passo, pra cada palavra. A gente tem tanta esperança, então isso é uma coisa que mudou tanto na nossa vida. Eu e o Léo, meu esposo, nós tínhamos uma vida assim comum, como a de todo mundo, mas isso nos fez, sabe, ver as coisas assim com mais esperança. E com tudo isso, nós temos uma percepção hoje diferente de tudo, sabe? Nós temos uma percepção, a gente consegue enxergar além. Hoje, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa falando alguma coisa. Eu vou citar um exemplo pra vocês. Essa semana me veio uma pessoa, tá? Que eu não vou falar pra vocês quem é, porque eu não sei se essa pessoa vai estar aqui assistindo esse vídeo hoje ou algum dia. Mas me veio contar um problema que aconteceu na família, assim, sabe? De uma mãe que é assim, bipolar, e aí veio contar que essa mãe fez isso e fez aquilo e tal. Aí eu e o meu esposo, como a gente vive essa vida hoje, né? Como a gente tem um filho autista, como a gente sabe como essas coisas funcionam, como pais, né, que às vezes tem um filho ali com um problema, a mente da gente fica a mil, vocês sabem, né? São muitas coisas pra gente pensar, então a gente acaba tendo uma percepção diferente. E aí essa mãe, essa pessoa me contando a história dessa mãe que causou a maior confusão, sabe, num lugar que eles estavam e que eles acham ela maluca, mas eu e o meu esposo, nós
como a gente tem um filho autista e como a gente conhece a história dela, que ela é muito problemática, com problemas de doença, então a gente tem uma percepção diferente, mas por quê? Porque nós vivemos isso, entendeu? Então é totalmente diferente de uma pessoa que não tem pessoas doentes com algum problema, algum transtorno, alguma coisa assim em casa. Essas pessoas, gente, elas não têm a mesma visão que nós que estamos aqui e vocês que estão aí têm. Então hoje eu e o meu esposo, de uma certa forma, apesar de vivermos isso, né, de vivermos o autismo, a gente não queria o autismo, nós não escolhemos o autismo, mas ele veio, então a gente tem que conviver com ele. Então, de uma certa forma, nós somos gratos por isso, porque a gente consegue enxergar o ser humano hoje além do que as outras pessoas costumam enxergar, entendeu? Então, nós jamais iríamos julgar essa mulher que, entre aspas, do jeito que eles falaram, é bipolar. Porque ela tem os problemas dela, mas hoje nós enxergamos isso de uma forma assim, que é um problema, tipo, ela precisa de um profissional e não de julgamentos. Então, assim, o primeiro fato que eu vejo, sabe, que assim, se nós não tivéssemos esse filho autista, nós não teríamos essa percepção que temos hoje, sabe, essa capacidade de enxergar o nosso irmão, o ser humano que está ali dessa forma. Então, somos gratos por isso. E o segundo fato é que hoje, como eu já emendando aí nesse primeiro fato, é que eu vejo a vida, gente, de uma forma totalmente diferente de antes, sabe? Como eu falei pra vocês aí, a gente engravida e não sabe como vai ser, mas a gente sempre acha que vai ser um mar de rosas, né? Tanto é que eu sempre falava assim que eu queria parto normal. O meu parto foi cesárea, depois se vocês quiserem eu posso até estar fazendo um vídeo aqui sobre isso também, falando pra vocês como foi, mas já adianto que foi muito tranquila a minha gravidez, minha gestação foi muito tranquila. Então, literalmente falando, hoje eu vejo a vida totalmente de uma forma diferente. Antes eu achava que a gente tinha controle sobre as coisas, né, como eu falei pra vocês aí, mas não, gente, a gente não tem. Então é uma coisa assim que o autismo me ensinou e que talvez se eu não tivesse um filho autista, eu não teria essa percepção. A gente acaba achando que tudo tem que ser natural, né? Por exemplo, pais de criança típica sempre tem aquela impressão ali, né? Aquela coisa ali do social, que a criança vai crescer, que vai namorar e tal. E uma coisa que a vida me ensinou, que o autismo me ensinou, é isso, entendeu? Que a gente precisa ver mesmo a vida dessa forma e que nós não temos controle de nada. Tendo um filho autista e convivendo com o autismo, eu aprendi que devemos viver um dia de cada vez. Eu vou dizer bem assim para vocês, tá? Um dia de cada vez. Porque é assim que a gente vive com eles, né, gente? Hoje eles gostam de uma coisa, amanhã já não gostam mais. E assim vamos vivendo, mas eu aprendi que a gente tem que viver sim um dia de cada vez, esquecer o ontem e não ficar pensando no amanhã, porque o dia de amanhã é só Deus mesmo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então inclusive é uma coisa que eu estou trabalhando muito em mim, e inclusive também é uma coisa que eu, conversando com essa mãe que eu falei pra vocês aí no início do vídeo, que assim, vivemos numa fase assim que a gente não consegue controlar, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então o ideal mesmo é que a gente viva o dia de hoje. É uma coisa que o autismo está me ensinando, e talvez se o meu filho não fosse autista, eu não teria esse pensamento que eu tenho hoje, tá? Um outro fato é que eu aprendi a dizer mais não, tá? Antes eu era aquela Lu, assim, super boazinha, que aceitava tudo. Eu continuo sendo boazinha, né, gente? Sabe aquela pessoa que não consegue dizer não pra tudo? Sabe quando você fala um sim, mas no fundo você não está confortável? Tipo, ai, a pessoa te chama pra ir num lugar, numa festa, uma coisa assim. Aí você nem quer ir, mas você fala, eu vou e tal, pra agradar a pessoa. Então, isso é uma coisa que eu não faço mais, tá, gente? Então, talvez se eu não tivesse esse convívio com meu filho autista, que inclusive
têm um gosto assim muito único, eles ensinam muito isso pra gente. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu particularmente eu penso assim, sabe? Eles têm muito disso, se eles querem, querem, se eles não querem, não querem. Então eu vou contar pra vocês que é uma coisa assim que eu e o meu esposo temos aprendido muito com o nosso filho, e talvez se nós não convivêssemos com o autismo, se a gente não tivesse um filho autista, isso não teria mudado na nossa vida. Se não tivéssemos um filho autista, nós não teríamos a disciplina que nós temos hoje. Hoje, graças ao nosso filho, tá, gente? Graças assim, a essa situação que vivemos, nós somos obrigados a ser exemplos, tá? E de uma certa forma a gente precisa, né? Todo ser humano precisa ser exemplo. Mas sabemos que assim, né, na questão do autismo, nós precisamos ter muito mais disciplina, né, gente? Ter a hora certa pra acordar, porque eles precisam de uma rotina. O Henrique, ele não vive assim, ele não tem tanto problema assim com rotina, sabe, gente? Mas de uma certa forma, é uma coisa assim que nós mudamos muito na nossa vida, essa questão assim da disciplina, ter hora certa para almoçar, hora certa para jantar. Então, assim, é uma coisa que nos ajudou muito e nós éramos muito descontrolados, então foi uma coisa assim que aprendemos, sabe, que veio muito para melhorar a nossa vida. E um outro fato que está muito interligado com esse que eu falei para vocês aí atrás, é que aqui hoje não existe comodismo. Nós estamos sempre atrás de informação. Hoje, eu e o meu esposo, depois que a gente descobriu o autismo, nós estamos sempre atrás de cursos, tá? Inclusive, eu tô até fazendo um curso muito legal aqui no YouTube. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar aí nos comentários que eu deixo para vocês, muito interessante sobre o autismo. Então, aqui hoje, gente, não tem comodismo. Estamos sempre buscando conhecimentos, tá? E falando de uma outra forma, estamos sempre em busca de alternativas para estarmos mais juntos, mais presentes na vida do Henrique. Tem muitas pessoas que falam assim, né, que depois que os filhos nascem, parece que o casal fica afastado, parece que acaba o amor. E uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Até mesmo antes de eu descobrir o autismo, eu e o Léo, nós, assim, como que eu posso dizer? Nós nunca tivemos conflito assim, sabe, gente, no nosso casamento. Graças a Deus foi um relacionamento sempre assim, muito saudável. Mas eu sinto que depois que o Henrique nasceu, o meu esposo, ele fez mais questão de estar mais presente, sabe? Nós três juntos, ai gente, é a coisa mais linda do mundo. E assim, como eu falei pra vocês aí, não tem essa questão do comodismo. Buscamos sempre alternativas para estarmos mais próximos, nós três, um do outro. Então é uma coisa que mudou muito e que eu acho que veio assim para fortalecer ainda mais a nossa família e ainda mais o meu casamento, tá? Que é assim, para mim a coisa mais importante nessa vida que tem. Somos muito parceiros, né, um do outro, e graças a Deus. Então são coisas que eu falei para vocês aí que eu vejo, gente, como uma mudança e que veio para melhorar ainda mais a minha vida. Eu tenho certeza que assim como eu já pensei, assim como eu penso algumas vezes, vocês provavelmente já devem ter pensado também. Nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? Será que isso é um castigo de Deus? Por que justo o meu filho veio com autismo? Nossa, mas de todos os netos da minha mãe, o único que veio com autismo é o meu. Por quê? Muitas vezes a gente acaba se pegando, né, nesses pensamentos. E tudo bem, gente, nós somos seres humanos, entendeu? Eu não acho que é pecado pensarmos assim. Mas a gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça para nós termos esse pensamento que eu falei para vocês aqui, olha. Se não tivéssemos um filho autista, será como seria a nossa vida? Então eu vejo o meu filho hoje como uma coisa boa na minha vida, tá? Eu vejo o autismo, já que ele está aqui, como uma coisa boa, gente. Não amamos o autismo, tá? Eu aprendi isso como uma pessoa. Não amamos o autismo, mas iremos enfrentar ele. E já que ele está aqui, vamos conviver com ele da melhor forma possível.
E eu acho que na vida, tá? Não precisa ser só no autismo. A gente precisa ter esse pensamento, já que veio uma coisa ruim, vamos pegar as coisas boas disso para servir aí como um aprendizado, tá? Bom, esse vídeo fez sentido para vocês? Então deixa o like aí, comenta o que você achou. Toda semana eu estou aqui trazendo um tema diferente para vocês, tá? Dentro do autismo, né? Claro. Vou finalizar esse vídeo por aqui então, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!